Yuji Itadori se tornou o ser mais poderoso de todos os tempos em Jujutsu Kaisen e eu posso provar. O protagonista, que começou como o mais abandonado de todos os shounens, agora conta com um controle de energia de alto nível e duas técnicas amaldiçoadas insanas, mas ele ainda conta com uma série de poderes e tudo isso e muito mais é o que veremos no vídeo de hoje. O físico sobre-humano do Itadori não é fruto de um voto vinculativo ou de um treino pesado comum, mas sim de uma engenharia genética meticulosa realizada pelo Kenjaku. Ao contrário de outros personagens que usam energia amaldiçoada para reforçar seus corpos, Itadori já possuía capacidades físicas do nível de um atleta olímpico ou até superiores. Isso antes mesmo de aprender a manipular energia. Isso aconteceu porque o Kenjaku, habitando o corpo de Kaori Itadori, planejou o nascimento de Yuji para que ele fosse o receptáculo perfeito, um indivíduo capaz de conter o Rei das Maldições, sem ser suprimido imediatamente. Essa manipulação genética deu a Itadori uma constituição física que beira a restrição celestial, embora não seja exatamente uma. Ele possui uma força bruta, velocidade e resistência que permitem que ele lute de igual para igual com maldições de nível especial apenas com golpes físicos. Além disso, essa programação biológica o tornou extremamente resiliente a venenos e deu a ele uma afinidade única com objetos amaldiçoados. Ele não apenas sobrevive a consumir os dedos Sukuna, mas o processa de uma forma que nenhum outro ser humano conseguiria. Em essência, Itadori foi fabricado para ser uma prisão de carne indestrutível e funcional, unindo a força de um monstro à estrutura de um ser humano. E outro detalhe do físico aprimorado do Itadori é o fato de que o personagem simplesmente parou de envelhecer. Não sabemos exatamente com que idade o personagem estagnou, mas não parece muito mais velho da última vez que ele apareceu. Essa imortalidade fez do personagem quase que uma lenda do mundo Jujutsu, com todos depositando sua esperança nele contra o Dabura e demais alienígenas. Graças aos seus muitos anos de experiência, o personagem se tornou o mais poderoso humano do futuro, mas claro que isso trouxe um peso enorme para ele. Itadori está sendo forçado a ver todos seus amigos morrerem lentamente, onde até mesmo se afastou para não ter que ir mais em funerais. Ele basicamente entrou em estado de niilismo puro, e apesar de estar à espreita para ajudar, não parece demonstrar interesse em atuar ativamente nos problemas do mundo Jujutsu. E tendo sido lançado no mundo Jujutsu sem qualquer conhecimento prévio, Yuji inicialmente teve dificuldades para extrair ou manipular sua energia amaldiçoada, sendo incapaz de atacar maldições sem uma ferramenta. Graças aos diversos regimes de treinamento pelos quais passou e por ter experimentado o Relâmpago Negro, Yuji compreendeu melhor a natureza da energia amaldiçoada. Após o incidente de Shibuya, Yuji aprimorou consideravelmente sua manipulação de energia, o que, combinando com habilidades físicas sobre-humanas, levou Chozo a descrevê-lo como um deus-demônio. Mas ele ficaria bem mais impressionado se visse o Itadori nos dias atuais, já que o breve momento em que ele apareceu em módulo já nos dá um vislumbre do seu poder. Quando um dos Shimurianos ataca de surpresa o personagem, Itadori facilmente segura o ataque e prepara para lançar um golpe. A quantidade de energia em seu punho foi tão grande que foi dita como uma pressão esmagadora, mas o mais interessante é que nenhum deles sentiu a energia do Itadori até o golpe. É possível que o Itadori tenha um nível de refinamento de energia tão elevado que ele controla quando os outros podem ou não senti-lo, apagando sua existência completamente. Se isso se mostrar verdade, explicaria como ele não foi encontrado por tantos anos, e colocaria ele acima de monstros como Sukuna, Dabura e Gojo. Nenhum deles chegou perto de demonstrar um poder como esse, e o Shimuriano que atacou Itadori disse que sua energia era próxima a de um Kailan, ou seja, próxima a de uma maldição, e é possível que ele agora seja como seus irmãos, metade humano, metade maldição. O que não seria nenhuma surpresa, visto que ele consumiu as pinturas da morte, e seus poderes podem ter ficado gravados na sua alma, como aconteceu com os poderes do Sukuna. E durante o treinamento no mês anterior à batalha final, Itadori aprendeu a utilizar a energia positiva, ou também conhecida como energia reversa. E diga-se de passagem que ele se tornou logo de cara um dos melhores usuários dessa habilidade. A técnica amaldiçoada reversa é um processo avançado que converte energia amaldiçoada negativa em energia positiva. Ao multiplicar a energia negativa por si mesma, feiticeiros podem gerar energia criativa para curar corpos humanos, regenerar membros e reverter técnicas. Apesar da explicação ser simples, é algo extremamente raro e complexo, onde nem mesmo Satoru Gojo com seus 6 olhos conseguia utilizar esse poder. Foi preciso toda a situação com Toji para que ele conseguisse usar esse poder de fato, e o Yuji teve uma facilidade um pouco maior pelo fato do Sukuna já ter usado esse poder no seu corpo. A energia em Jujutsu Kaisen funciona como um músculo, e a memória muscular funciona que é uma beleza, permitindo ao seu corpo lembrar de como usava aquele poder. Ele aguentou sem muitos problemas o desmantelar a queima-roupa do Sukuna, partindo praticamente todo o seu torso no processo. Como só vimos esse poder na batalha final e bem brevemente, não sabemos se ele pode usar para curar feiticeiros ou o próprio cérebro para resetar sua técnica amaldiçoada. E ainda falando do seu controle
controle de energia. Inicialmente, após Yuji acertar um soco em um alvo, sua energia amaldiçoada fluía após o golpe, causando um segundo impacto mais forte. O punho divergente foi inicialmente usado quando Yuji não tinha bom controle sobre sua energia amaldiçoada, fazendo com que ela ficasse para trás em relação a seus ataques, devido à sua velocidade sobre-humana. Durante a luta de Yuji com Aoi todo, o veterano de Kyoto criticou esse ataque e ensinou o calouro Yuji a aplicar sua energia amaldiçoada no momento exato que seus golpes atingissem o alvo, aprimorando sua compreensão de como fluir a energia amaldiçoada. Desde sua luta com o Chozo, Yuji aprendeu a usar o punho divergente à vontade, explorando o efeito do segundo impacto atrasado para confundir seus oponentes, deixando eles vulneráveis ao seu próximo ataque. E aqui, como o nome sugere, a manipulação de sangue é uma técnica amaldiçoada que permite ao usuário controlar seu sangue além de sua forma ou movimento para uma variedade de efeitos. Pode ser usada para manipular cada aspecto do sangue do usuário, incluindo composição do sangue, plasma e células sanguíneas vermelhas. Sangue interno e externo pode ser utilizado contanto que pertença ao usuário, e apesar de ser uma técnica muito pouco chamativa, é uma das mais poderosas do universo Jujutsu. Não é a troco de nada que o clã Kamo é considerado um dos 3 grandes clãs do mundo Jujutsu, e o Itadori faz parte do clã indiretamente por ser filho do Kenjaku. Mas não é nem por conta do Kenjaku que o Itadori conta com esse poder, mas sim por conta dele ter absorvido seus irmãos, os fetos da pintura da morte. Graças a isso, seu poder ficou gravado em seu corpo e, como vimos em módulo, o personagem se tornou um dos maiores usuários desse poder. Ainda na luta contra o Sukuna, enquanto estava aprendendo a usar essa técnica, conseguia usar a convergência e o seu sangue perfurante. Os ferimentos do personagem acabam se tornando armas para ele, já que qualquer sangue que saia do seu corpo pode ser utilizado como arma. Vemos isso quando o Sukuna destrói parte do seu torso, fazendo ele cuspir sangue, e esse sangue explodiu no rosto do Sukuna quando Yuji e Yuta lutavam juntos contra o vilão. Em Jujutsu Kaisen módulo, seu nível de poder é tão alto que ele lançou um ataque de sangue em múltiplas direções, derrubando de uma só vez um prédio cheio de pessoas e alienígenas. No capítulo seguinte, ele ainda dá a entender que poderia ter controlado o sangue para acertar apenas os alienígenas, mas achou que seria meio injusto. Vale lembrar que, da mesma forma que seus irmãos, seu sangue agora também é venenoso. Caso seu sangue entre na corrente sanguínea de alguém, em quantidades pequenas, a pessoa fica quase inutilizada pela sensação de desconforto, o que é mais uma arma para o personagem. E esse poder aqui pode parecer sem sentido estar na lista, já que eu já coloquei o fato do personagem contar com energia positiva, que é focada em cura, mas o Itadori é tão fora da curva que eu preciso colocar uma parte separada só para falar da sua regeneração anormal e sua resistência. Acontece que, por conta dos aprimoramentos feitos pelo Kenjaku em seu corpo, Yuji já podia se curar de forma limitada sem a energia reversa. Isso foi mostrado quando o personagem encarou o Sukuna no corpo do Megumi, recebendo uma série de cortes indo em direção ao Rei das Maldições. Após essa quantidade massiva de ataques, Yuji aparece com seus cortes já fechados, e isso foi bem antes de aprender sobre energia positiva, mostrando uma cura acelerada bem sobre-humana. Vale lembrar também a sua manipulação de sangue, que permite ele se curar de maneira bem mais eficaz que seus aliados. Novamente, contra o Sukuna, após o vilão expandir seu domínio, Yuji perde a perna e na mesma página já está com ela de volta. Isso graças ao seu controle de sangue, que a puxou novamente, sendo bem mais eficaz e rápido do que regenerar um membro inteiro do zero. Dependendo do grau de manipulação de sangue que ele apresentar agora no módulo, pode ser que ele se regenere da mesma forma que seu irmão Chozo, ou combine as duas formas para ser um imortal completo. Lembrando que Chozo não demonstrou ter energia positiva, mas se curava graças ao fato de ser meio maldição, o que parece estar se tornando o caso do Yuji ou algo próximo. E depois de acertar um fulgor negro em Sukuna, um estado despertado trazido pelo fenômeno atraiu a própria técnica amaldiçoada do Sukuna que estava gravada no Yuji, embora com algumas diferenças no início. Ao contrário de Sukuna, Yuji cria linhas traçadas com tesouras em qualquer coisa que toca, que são subsequentemente cortadas junto com essas linhas. Isso era para demonstrar a diferença de mentalidade do Itadori para o Sukuna e como as técnicas se atualizam conforme as gerações. Como ele havia acabado de despertar o seu poder, sua liberação de energia era tão baixa, por isso não teve grandes feitos. Ele também demonstrou o desmantelar, que pode ser usado por meio do toque ou de longe contra espíritos amaldiçoados e feiticeiros. Ao contrário do Sukuna, Yuji só podia acertar esse ataque através do contato físico, e por meio de um voto vinculativo, Yuji aumentou a efetividade da técnica para separar almas, limitando seu alvo ao limite entre a alma de Sukuna e Megumi. Mas Jujutsu Kaisen módulo, o personagem mostrou um desmantelar tão poderoso que destruiu de uma única vez centenas de milhares de maldições em Tóquio. Um simples desmantelar levantou tanta poeira e destroços que não é exagero comparar ao Fuga do Sukuna ou Vazio Roxo do Satoru Gojo. Lembrando que essa é uma técnica
técnica básica do personagem, que implica que ele pode ter superado muito o poder dos anteriores que eu acabei de mencionar. E eu já dei alguns spoilers sobre esse poder, mas vale falar de forma específica acerca dele. A capacidade de Yuji Itadori de atingir a alma de seres reencarnados reside fundamentalmente no fato dele ter compartilhado seu corpo com Sukuna. Por ser um receptáculo que abrigou duas almas simultaneamente, o subconsciente do Itadori desenvolveu uma percepção aguçada sobre os contornos e as fronteiras da alma, algo que a maioria dos feiticeiros ignora por focar apenas no corpo físico. Essa percepção foi refinada após ele estudar anotações da Yuki sobre a alma, permitindo que ele deixasse de apenas sentir e passasse a aplicar esse conhecimento de forma técnica em combate. Na prática, quando o Itadori golpeia um ser reencarnado, ele não atinge apenas a carne, mas ataca também a barreira que une a alma do invasor ao corpo do hospedeiro. Esses ataques funcionam como uma cunha, causando uma vibração que enfraquece a sincronia entre as duas almas. Como resultado, o controle do feiticeiro reencarnado sobre o corpo diminui, sua saída de energia amaldiçoada cai e sua estabilidade física é comprometida, tornando o Yuji o adversário mais perigoso para qualquer entidade que dependa de um receptáculo para existir. E pouco antes da luta final contra o Sukuna, que eu já tenho me repetido aqui várias vezes em relação a isso, porque foi um marco bem grande na história, os estudantes usaram a técnica do Ui Ui para trocarem de corpos, facilitando o aprendizado deles com seus professores. Yuji trocou com o Kusakabe, um feiticeiro especializado em técnicas de barreira, o que fez Yuji aprender a usar o domínio simples. Essa técnica, que nada mais é do que um counter da expansão de domínio, muito visada para quem não tem uma expansão para se defender. Yuji a ativou em resposta ao Santuário Malevolente, improvisado do Sukuna, permitindo-lhe resistir aos seus golpes por quase 99 segundos, antes de finalmente desmoronar. E um dos poderes mais misteriosos do Itadori é a sua expansão de domínio, uma das poucas que nem nomeada foi. Nem mesmo sabemos qual é o seu acerto garantido, mas sabemos que, assim como seus ataques físicos, a expansão acerta diretamente a alma do oponente, sendo super eficaz contra reencarnados. A expansão de domínio de Yuji recria perfeitamente sua cidade natal, incluindo pontos de referência familiares a ele. Há quem diga que a técnica seria basicamente o desmantelar, mas ao invés de acertos físicos contra o Sukuna, seriam apenas efeitos na alma. Eu acredito que não, já que técnicas que acertam a alma pouco importa para quem não é um reencarnado ou uma maldição como Mahito, então seria uma expansão bem fraquinha. E isso foi visto contra o próprio Sukuna, que estava conseguindo se manter bem dentro dela usando o cesto de Vimyoku, mas acabou perdendo com a interferência do Megumi. Fato é que tem potencial para ser a mais poderosa de todas as expansões, já que na batalha final ele havia acabado de despertá-la e ainda estava incompleta. E por fim, o Flash Negro, ou Fulgor Negro, ou Kokusen, é um monte de nome que tem. Enfim, não é algo exclusivo do Itadori, é um fenômeno natural do Jujutsu, mas com certeza aquele que melhor faz uso desse poder é o Itadori. O Raio Negro é um fenômeno poderoso que amplifica drasticamente um golpe físico, ocorrendo quando a energia amaldiçoada é aplicada no exato milésimo de segundo do impacto. Isso cria uma distorção espacial que aumenta em força em 2,5 vezes, e usar o Kokusen coloca o feiticeiro em um estado de fluxo, onde a manipulação de energia amaldiçoada se torna instintiva, permitindo usar 120% do seu potencial. Yuji Itadori, Aoi Todo, Kento Nanami, Nobara, Yuta, Mahito, Sukuna e Gojo são os principais usuários conhecidos dessa técnica. Nanami foi o recordista de acertos consecutivos, mas foi superado pelo Gojo, e mais tarde, ambos foram superados pelo Itadori, que lançou um total de 7 Kokusen seguidos, e um oitavo no final da batalha contra o Sukuna. Acontece que o Itadori, no segundo capítulo de participação ativa no módulo, acertou um Flash Negro como se fosse algo completamente casual e controlado. É possível que seu controle de energia amaldiçoada tenha se tornado tão alto que ele seja o primeiro feiticeiro na história a lançar raios negros à vontade, ou pode ser que seu controle seja tão alto que as chances de ocorrer um raio negro sejam muito altas, tornando tudo praticamente indistinguível. Independente do que for, isso torna o Itadori um verdadeiro deus dentro do mundo Jujutsu. Um Flash Negro pode virar completamente o rumo de uma batalha, trazendo de volta a energia positiva do Gojo e do Sukuna na batalha final. Isso sem contar o aumento exponencial de força. Itadori pode escolher aumentar o próprio poder dentro da batalha, deixando ele em um abismo muito maior do que Sukuna e Gojo deixaram no final da série passada. Para quem acreditava que o Dabura seria invencível, com a revelação dos poderes totais, tem que admitir que o Itadori está alguns degraus acima e é a maior arma da humanidade. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta se você acha que o Yuji finalmente superou o Sukuna e o Gojo. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de animes. Valeu e até a próxima!